Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h33. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. Vem cá, mozinho. Mozinho? Não, Moji, tá certo, amor, porque você não pode ver. Sempre tava você embaixo assim ao vivo. Mas tá aqui, Moji, ó. Agora entrou então. Porque eu não tava ao vivo antes. Embaixo assim ao vivo. Pronto. Mas tá aqui, no ventilador. Agora eu já tô aqui, deixa. Entrou alguém aqui, entrou Mozinho, boa noite, paz e bem. Entrou mais uma pessoa. Eu ainda não consegui ver quem é. Acho que é a Carmen. Oi, Carmen. Boa noite. Paz e bem. Deixa eu aqui abrir a tela do computador. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu abro a tela do computador, inclusive, para ver se eu estou online, para ver se está tudo certo. E porque às vezes fica mais fácil achar a Carmen mesmo. Exatamente. Entrou também a Gracinha. Boa noite, Gracinha. Paz e bem. Então agora, daqui a pouquinho, menos de um minuto, a gente vai começar a reflexão de hoje, né? Hoje eu já fiz uma reflexão, já tive na capela Nossa Senhora Aparecida, e agora eu vou fazer essa reflexão aqui. Aí, amanhã às 10 horas eu vou para a capela de Santa Luzia, e aí às 18 horas ainda tem missa amanhã, mas aí eu não sei se eu vou fazer reflexão não, vai depender do padre. Boa noite, Bernardo, diz Gracinha. Boa noite, Gracinha. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens até mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Essa leitura, essa festa que nós celebramos hoje, que encerra o tempo do Natal, ela tem uma pergunta que não quer calar, né? Por que Jesus procurou o batismo? Observem bem, Jesus é quem criou o batismo, né? Na liturgia a gente diz que Jesus é o autor do batismo. Ora, se ele é quem criou o batismo, por que ele precisa ser batizado? Qual é a lógica dele ser batizado? E essa lógica talvez seja surpreendente. E ainda digo mais, se a gente entende essa coisa, a gente fica profundamente comprometido.
Qual é a primeira pista para essa solução? A primeira pista está quando Jesus fala: por enquanto deixa como está, porque nós precisamos cumprir toda a justiça. E aqui é que mora a questão. Justiça é seguir o plano de Deus. José não foi justo. José é o esposo de Maria. Ele não era um homem justo porque ele cumpria a lei. Porque se ele cumprisse a lei, ele matava Maria. Ele entregava Maria para ser apedrejada. Horas, ele era justo porque ele participava, ele desejava seguir o plano de Deus. E o plano de Deus se manifesta como justiça na Bíblia. E assim a gente deve entender que a justiça dada por Deus, que a justiça que Jesus anuncia, que a justiça dos profetas não é a justiça dos homens. Horas, as leis, elas podem ser em si perversas e iníquas. Elas podem ser uma cultura de morte, de exclusão, de desprezo, de preconceito, né? E elas são leis, mas elas não são justiça divina. Por exemplo, qualquer pessoa do Rio de Janeiro, qualquer morador da cidade do Rio de Janeiro que tenha vivido mais de 10 anos, já deve ter ouvido uma musiquinha que canta assim: batuque na cozinha, batuque sinhá não quer, foi por causa do batuque que eu queimei o meu pé. O que é batuque? Batuque eram todas as manifestações culturais dos irmãos pretos naquela época. Todas. Era o samba, era o joio, era a capoeira, era o jongo, era qualquer uma. E eram pesadamente reprimidas pela polícia. Está na lei, mas não é justiça. E a prova que não é justiça vem na segunda leitura, quando Pedro afirma: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. E essa palavra, ela tem um significado todo especial se você vê o que acontece um pouco antes de Pedro falar isso. Pedro foi à casa de um oficial romano, portanto, um pagão que adorava outro Deus. Mas era um homem caridoso, bondoso, muito solidário. Pedro descansa no teto da casa. Quando ele desce, ele tem um sonho com Jesus, e quando ele desce, ele vê que o Espírito Santo pousou sobre Cornélio e sua família. E aquilo para ele é uma revelação. Ele entende que Deus não está nos nossos esquemas. Deus não está preso à sua forma ou à minha forma de ver o mundo. Ele não cabe nas nossas leis, ele não cabe nas nossas regras. Ele não está nas estruturas injustas da nossa sociedade que excluem as pessoas porque elas são diferentes. Ele não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, aceita quem o teme e pratica a justiça. Olha a justiça aí de novo, galera. E é muito interessante, né? Porque ele anuncia a boa nova da paz por meio de Jesus. E é muito interessante porque Jesus sai do batismo e inicia a sua missão.
E que missão é essa? Está lá na primeira leitura. A leitura de Isaías, que fala sobre o servo do Senhor que é manso e humilde. Hoje, num mundo que prega a violência, que prega o confronto, que prega a guerra, vozes chamam o mundo para a guerra, a escalada da violência só aumenta. A humanidade, ano passado, preferiu gastar 2,7 trilhões de dólares para comprar armas, em vez de cuidar das pessoas. O mundo quer a guerra. Há pessoas no mundo que querem a violência, a guerra, a destruição e a morte. Mas o nosso Deus, Jesus Cristo, o servo do Senhor, ele vem manso, humilde, pregando a paz. E ele segue no mundo. Num mundo onde a prática religiosa se mistura com a prática da condenação, onde é comum líderes religiosos dizerem que este ou aquele não presta, não tem solução, vai para o inferno. Não faça isso, porque se você fizer, você vai para o inferno. Não faça isso, porque Deus vai te castigar e você vai passar não sei quantos anos no purgatório. Nós ouvimos que o servo do Senhor não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que fumega. Deus não desiste de nós. Jesus Cristo veio para nos resgatar, mesmo com todas as nossas misérias, todas as nossas falhas, todas as nossas desgraças. Ele não nos ama porque somos perfeitos, lindos, maravilhosos, perfumados. Ele nos ama porque somos seres humanos, homens e mulheres, brancos e pretos, ricos e pobres, héteros e gays, lésbicas, travestis. Pessoas que moram no sul, no nordeste, no sudeste, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa. Não há distinção entre nós, a não ser aqueles que escolheram praticar a justiça, ou não. Essa é a única distinção. Mas até nessa distinção reina a misericórdia. O Senhor não assinou a sentença definitiva de ninguém. Se depender dele, ele moverá mundos e fundos. Ele fará qualquer coisa para que nem que seja no último instante de sua vida, te resgatar, te tirar da região da sombra da morte e brilhar para você como luz das nações. E aqui, nesse momento, nós entendemos a natureza do que nós celebramos hoje. Observem bem. Jesus veio da Galileia para o Jordão. Jesus não era um homem rico. Jesus não tinha status. Ele foi da Galileia para o Jordão andando. Provavelmente de pés descalços, enfrentando o calor, as pedras, tendo sede, tendo fome, cansando, parando no caminho, brigando para acender um fogo na noite fria. Como todas as outras pessoas que partiram da Galileia para serem batizadas por João. Por quê? Porque Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Não é Deus sobre nós, não é Deus apartado de nós, não é Deus acima de nós, é Deus conosco. Ele nos ama e quis assumir a nossa natureza, a natureza humana, para dar dignidade à pessoa humana. Porque se Ele, que é Deus, viveu nesse corpo, quem é você para dizer que esse corpo não é digno de amor e de respeito?
Sabe? Ele se submeteu ao sofrimento de todas as pessoas que se fizeram o mesmo caminho, para que nós entendamos que ele sabe qual é o cansaço, qual é a dor, qual é o desespero, a fome e a sede. Jesus conhece as suas angústias, o seu sofrimento, e ele é solidário com você, e por ser solidário com você, ele buscou o batismo. Para que nós entendamos que ele entende tudo o que nós passamos. E porque ele nos ama e entende que tudo que nós passamos, ele busca o batismo. Bernardo, mas o batismo de João é um batismo de conversão e ele não precisa se converter. É verdade? E ai de quem diga que Jesus precisava se converter. Mas ele quer nos mostrar que nós precisamos nos converter. Nos converter à vida de justos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quantas e quantas vezes cantamos isso em missas e cultos e celebrações da palavra. Nós precisamos nos converter e ele nos indica isso no batismo de João. Mas ele vai adiante, porque ele sai daquele rio. E aí nós vemos a manifestação da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir dali, ele segue em missão. Não existe verdadeira conversão se não existe os frutos concretos da sua conversão. A justiça não é manifesta apenas num brado. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu acredito que Jesus é Deus e Ele me salva. Isso é muito bom, mas ainda não cumpriu toda a justiça. Toda a justiça será cumprida quando você partir em missão. Não uma missão de conquista, não uma missão de força, não uma missão de glória, mas uma missão de profundo amor, profundo acolhimento, profunda solidariedade e compaixão. É necessário que você conheça, entenda os males do mundo e queira mudá-los. Lá vem você com política, já está gritando ali, ó, o Guinho Inquisidor já está gritando. O Guinho, leia Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1. Não haverá pobres entre vós, porque a terra que vos dei é terra de herança. Amai o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu falo da necessidade de produzir justiça no mundo, de acolher as pessoas, de respeitar a vida, de restaurar a dignidade do ser humano, eu estou me dirigindo diretamente à Bíblia. Eu estou me dirigindo diretamente a séculos e séculos de transmissão de Deus ao seu povo, que no ponto máximo dessa transmissão, ele se torna um de nós e vive entre nós, como nós, solidário a nós em tudo, até no batismo. Para que nós entendamos que o batismo é o início da nossa vida. E dali em diante, nós estamos marcados com a esperança teimosa, com o compromisso pela vida, com a palavra que cura e liberta. E está aqui, né, em Isaías, né? Eu te chamei para que ele faça justiça, né? Como centro da aliança com o povo, luz das nações, para abrir os olhos do cego, tirar o cativo da prisão e livrar dos cárceres os que vivem nas trevas.
O batismo não é o fim, é o início. É o início de uma grande caminhada. Uma caminhada longa, desconfortável, cansativa. Mas uma caminhada necessária, onde nós buscaremos o amor, o acolhimento, a inclusão radical, a misericórdia mais profunda, onde nós cuidaremos das pessoas e quanto mais elas precisarem de cuidados, mais cuidado daremos a elas. Até o dia que nós chegarmos no reino de Deus, na terra sem males, lá onde não há mais choro. Naquele dia, a gente vai ver Jesus e entender qual o importante é o batismo que ele teve, porque esse batismo nos ensina a seguir em frente, a acreditar no Senhor e a promover a justiça no mundo. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Vamos ver a hora. Meu Deus do céu. 7:55. Hoje eu falei pouco. Também eu vou dizer para vocês que está um calor demais aqui. Eu estou cansado, estou sedento. Está difícil. Amanhã não tem live. Segunda-feira tem live. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Batista, que batizou o autor do batismo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.